Sombras no espelho, a assombrosa história que persegue quem ousa olhar. Você já se perguntou se os espelhos podem nos mostrar mais do que apenas a nossa própria imagem refletida? Acredite ou não, existem histórias assustadoras que rondam esses objetos aparentemente inofensivos. Prepare-se para mergulhar em uma trama de terror que vai fazer você tremer na própria cama. Era uma vez uma jovem chamada Ana. Ela vivia em uma casa antiga, com móveis rústicos e uma atmosfera enigmática. O espelho em seu quarto era uma peça de destaque, com uma moldura esculpida à mão e um toque gótico. Ana sempre achou que seu reflexo no espelho parecia um pouco diferente, como se houvesse algo escondido nas sombras. Mas ela nunca imaginou o que estava por vir. Numa noite chuvosa, Ana decidiu investigar os segredos ocultos por trás do espelho. Ela se aproximou lentamente, observando com curiosidade cada detalhe daquela superfície de vidro. Foi quando percebeu que, à medida que se aproximava, sua imagem começava a distorcer-se. Com o coração acelerado, Ana continuou a encarar o espelho e, de repente, viu um vulto sombrio emergir das profundezas. Era uma figura espectral, com olhos brilhantes e garras afiadas. Ela gritou de terror, mas seu grito ecoou sem resposta. A criatura parecia desafiar as leis da física, se movendo de maneiras impossíveis. Ana tentou se afastar, mas algo a impedia de se mover. Era como se uma força invisível a mantivesse presa àquele momento assustador. O vulto sombrio se aproximou ainda mais, revelando um sorriso malévolo. Ana podia sentir a presença maligna enchendo o quarto, sufocando-a lentamente. Enquanto lutava para escapar, Ana percebeu que não era a primeira vítima desse espelho amaldiçoado. Ela se lembrou de histórias que ouvira sobre pessoas desaparecendo misteriosamente após olharem fixamente para o espelho. Parecia que a criatura das sombras absorvia suas almas, deixando apenas um vazio sombrio em seu lugar. Apavorada, Ana tentou de todas as formas quebrar o espelho, mas cada vez que atacava a superfície, era repelida por uma força sobrenatural. Ela estava presa em um pesadelo macabro, condenada a compartilhar o destino daqueles que a precederam. Meses se passaram e a ausência de Ana começou a preocupar sua família. Seu irmão, Pedro, decidiu investigar o quarto dela. Ao entrar no cômodo, ele sentiu uma sensação de angústia e arrepios percorrerem sua espinha. O espelho parecia emanar uma energia maligna. Sem hesitar, Pedro se aproximou e olhou fixamente para o reflexo do espelho. O vulto sombrio emergiu novamente, mas, dessa vez, parecia ainda mais poderoso. Pedro sentiu suas forças se esvaírem, sua mente sendo invadida por pensamentos sombrios. Ele sabia que, se não encontrasse uma solução, também se tornaria prisioneiro daquele mundo assombrado. Desesperado, Pedro lembrou-se de uma lenda antiga que falava sobre um amuleto capaz de anular a maldição do espelho. Ele partiu numa jornada perigosa para encontrar o artefato místico, determinado a salvar sua irmã e a si mesmo. Após inúmeras provações e encontros com criaturas sobrenaturais, Pedro finalmente encontrou o amuleto. Era uma pequena pedra encantada, cheia de símbolos misteriosos. Ele a segurou com firmeza e retornou à casa, pronto para enfrentar a criatura das sombras. Pedro entrou no quarto de Ana, com o amuleto em mãos, e olhou diretamente para o espelho. O vulto sombrio surgiu novamente, mas, dessa vez, parecia hesitante. Pedro começou a recitar um antigo encantamento, enquanto o amuleto irradiava uma luz brilhante. A criatura das sombras encolheu-se, visivelmente enfraquecida pela força do amuleto. Pedro não perdeu tempo e quebrou o espelho com um golpe preciso. A atmosfera opressora desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse existido. Ana acordou, confusa e assustada, sem se lembrar do que havia acontecido. Ao ver seu irmão ao lado dela, seguro e com um sorriso no rosto, ela soube que estava finalmente a salvo. A maldição do espelho havia sido quebrada, e eles poderiam finalmente retomar suas vidas normais. No entanto, Ana e Pedro nunca se esqueceriam das sombras que os assombraram. Cada vez que olhavam em um espelho, uma sensação de inquietação os invadia. Eles sabiam que o mundo das sombras estava mais próximo do que imaginavam, apenas esperando o momento certo para retornar. Portanto, cuidado ao olhar fixamente para um espelho e nunca subestime o poder das sombras que podem estar escondidas atrás dele. Afinal, quem sabe o que pode estar à espreita, esperando para sair e levar consigo a sua alma.